3i Atlas updates and 3i Atlas. 3i Atlas. What the heck is 3i Atlas? E se eu te dissesse que algo sobreviveu ao que deveria tê-lo destruído? Estou falando de 3i Atlas. Observatórios mundiais estão em alerta máximo. Este objeto guarda todo tipo de surpresa. 29 de outubro de 2025 marcou o periélio, o momento em que este visitante interestelar alcançou sua aproximação mais próxima ao Sol a 0,53 unidades astronômicas. Cientistas calcularam probabilidade de fragmentação em 73%. Em vez disso, o núcleo emergiu intacto com rotação acelerada. Neste momento, dados espectroscópicos pós-periélio revelam que o objeto não apenas sobreviveu ao aquecimento solar extremo, mas sofreu transformação fundamental. Período de rotação colapsou de 30 horas para 17 horas. Jatos de gás disparando assimetricamente como propulsores naturais. E a química que está liberando vem de mais de 7 bilhões de anos atrás. Pesquisadores detectaram manutenção de integridade estrutural, apesar de temperaturas de superfície alcançando 400 Kelvin, condições que rotineiramente fragmentam cometas do sistema solar em nuvens de detritos dentro de horas da passagem do periélio. Comparação do telescópio espacial James Webb mostra emissões de dióxido de carbono diminuíram 40% pós-periélio, enquanto assinaturas de compostos orgânicos complexos aumentaram 300%. Cadeias químicas prebióticas, liberadas apenas após diferenciação térmica, expor camadas materiais mais profundas, nunca antes tocadas por radiação estelar. A espaçonave Solar Orbiter registrou anomalia eletromagnética sem precedentes na ciência cometária. 3i Atlas alterou localmente topologia do campo magnético do vento solar através de 50 mil quilômetros, com trajetórias de partículas carregadas, desviando 3,7 graus dos caminhos previstos. Análise de trajetória dinâmica, traçando a órbita hiperbólica para trás, aponta para a origem perto de Vega, na constelação de Lira, sugerindo duração de viagem entre 600 mil e 900 mil anos através do vazio interestelar. Ainda mais perturbador, imagem térmica mostra o núcleo exibindo liberações de energia pulsantes, com periodicidade de 4,2 horas, que não correlaciona com nenhum ciclo rotacional conhecido, como se fontes internas de calor ativassem em padrões independentes do aquecimento solar. 3i Atlas quebrou todas as previsões de sobrevivência calculadas pelos modelos da NASA, ESA e JAXA. Aqui está o que deveria te apavorar mais. Este objeto carrega assinaturas moleculares de antes da Terra se formar. Química preservada por 7 bilhões de anos. Potencialmente de um disco protoplanetário ao redor de uma estrela que pode não mais existir. Aquecida pela primeira vez em eras, aqueles compostos antigos estão sendo liberados em nosso sistema solar. Estamos testemunhando química de um mundo morto. E o núcleo sobreviveu intacto, rotacionando mais rápido como se desgaseificação fortalecesse em vez de enfraquecer sua estrutura. Pense nisso. Antes de mergulharmos mais fundo no que sobreviveu ao periélio e o que essas moléculas antigas revelam, se você quer ficar atualizado sobre o visitante interestelar mais resiliente já detectado, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que 3i Atlas revelou está forçando cientistas a reconsiderar completamente modelos de formação de cometas e a diversidade química de objetos de outros sistemas estelares. E deixe um comentário nos dizendo o que permitiu que este viajante antigo sobrevivesse ao estresse térmico que destrói cometas mais jovens. Vamos falar sobre o dia do periélio e a tensão que o precedeu. O céu de pré-amanhecer, de 29 de outubro de 2025, estava silencioso através da maior parte da Terra, mas em observatórios, abrangendo do Chile ao Havaí, telescópios estavam travados em coordenadas que brilhavam com assinaturas infravermelhas em instrumentos sensíveis. 3i Atlas. O terceiro visitante interestelar confirmado,
alcançando o periélio, aproximação solar máxima, o ponto onde inúmeros cometas se despedaçaram sob estresse térmico, forças de maré e sublimação violenta, transformando núcleo sólido em campo de detritos em expansão. As estatísticas eram claras. Cometas fazendo sua primeira passagem solar próxima fragmentam em taxas excedendo 60%. E 3I Atlas estava fazendo sua única passagem. Um visitante único em uma trajetória hiperbólica que nunca retornaria. Formado em outro sistema estelar, nunca antes aquecido por qualquer estrela. Simulações computacionais davam a 3I Atlas 73% de probabilidade de falha estrutural catastrófica dentro de 12 horas do periélio. Alguns pesquisadores privadamente esperavam desintegração total. Outros esperavam sobrevivência parcial. Grandes fragmentos que pudessem ser rastreados individualmente. Ninguém previu o que realmente aconteceu. Integridade estrutural completa. Sem fragmentação, sem explosão catastrófica, apenas desgaseificação persistente e assimétrica que parecia fortalecer, em vez de enfraquecer, a coesão do objeto. Desde sua descoberta em 1º de julho de 2025 pelo sistema de levantamento Atlas no Chile, 3I Atlas se revelou fundamentalmente diferente. Órbita hiperbólica confirmada. Origem interestelar certa. O terceiro visitante após Oumuamua, em 2017, e 2I, Borisov, em 2019. Mas desde as primeiras observações espectroscópicas, 3I Atlas era único. Observações iniciais mostraram um objeto que não estava se comportando como cometas típicos, apesar de sinais claros de atividade. A coma era irregular, assimétrica, flutuando de maneiras que não correspondiam a modelos simples de rotação. E a química estava errada. A análise espectroscópica revelou algo inesperado. Em cometas típicos do sistema solar, água domina, gelo H2O sublima, criando cauda e coma características. Dióxido de carbono está presente, mas secundário. 3I Atlas inverteu isso completamente. Dióxido de carbono dominava. Emissões de CO2 eram aproximadamente 8 vezes mais fortes que sinais de vapor de água, entre as razões mais extremas já registradas. Imediatamente disse aos pesquisadores que 3I Atlas se formou em um ambiente muito diferente. Cometas são essencialmente amostras congeladas do disco protoplanetário onde se formaram. A mistura de gelos, a razão de voláteis, poeira e orgânicos embutidos, todos refletem temperatura, pressão e condições químicas, onde o cometa originalmente condensou. Cometas do nosso sistema solar se formaram onde gelo de água era abundante. Mas 3I Atlas veio de algum lugar mais frio. Algum lugar onde gelo de dióxido de carbono, que condensa em temperaturas mais baixas, era primário. Talvez ao redor de uma estrela mais fria. Talvez em regiões externas de um disco protoplanetário muito mais longe da estrela central que nosso cinturão de Kuiper. Esta impressão digital química fez de 3I Atlas um mensageiro, uma amostra congelada de outro berçário estelar. Cada molécula liberada era como ler uma página de um livro escrito em outro sistema estelar bilhões de anos atrás. Doutora Maria Santos, no Observatório Europeu do Sul, declarou no início de setembro: "Não estamos apenas observando um cometa. Estamos recebendo um telegrama químico de um ambiente estelar que pode não mais existir. O sistema estelar onde 3I Atlas se formou poderia estar morto há muito tempo, mas este objeto sobreviveu, carregando amostras intactas através do espaço interestelar por eras." Mas os mistérios iam mais fundo. A trajetória em si levantou questões. 3I Atlas seguia um caminho hiperbólico, sim, mas o caminho não era perfeitamente suave. Pequenas irregularidades, pequenos desvios, sugerindo que forças adicionais estavam em ação. Essas acelerações não gravitacionais são comuns em cometas. Quando cometas liberam gás assimetricamente, quando jatos disparam preferencialmente de um lado, gás escapando age como motor de foguete. Empurra. O cometa acelera ligeiramente na direção oposta.
O que era estranho sobre 3I Atlas era o padrão. As forças não gravitacionais não se comportavam como desgaseificação típica. As acelerações eram pequenas, mas persistentes. Variavam de maneiras que não se correlacionavam, obviamente, com rotação ou distância solar. Dr. David Jewett, na UCLA, alertou contra explicações exóticas, mas reconheceu o quebra-cabeça. 3I Atlas mostra comportamento dinâmico difícil de modelar com física padrão de desgaseificação. Precisamos de mais dados para entender se isso reflete formato incomum de núcleo, composição assimétrica ou algo que não consideramos. No final de setembro, astrônomos enfrentaram um problema frustrante: conjunção solar. A geometria significava que 3I Atlas estava se movendo para regiões do céu próximas demais ao Sol para observação terrestre. Apontar telescópios perto do Sol arrisca dano ao instrumento. Esta lacuna observacional duraria várias semanas críticas, precisamente quando o cometa experimentaria aquecimento solar máximo, quando as mudanças mais dramáticas ocorreriam, quando fragmentação, se fosse acontecer, mais provavelmente ocorreria. A Solar Orbiter, da Agência Espacial Europeia, tornou-se crítica, posicionada para observar 3I Atlas, mesmo durante o período quando telescópios terrestres estavam cegos. O telescópio espacial James Webb da NASA devotou tempo precioso de observação. As capacidades infravermelhas de Webb permitiram rastreamento mais longo que telescópios de luz visível. Mas ainda haveria lacunas, períodos quando nenhum instrumento tinha visão clara. Cientistas só podiam esperar e torcer que, quando visibilidade retornasse, ainda haveria um cometa para observar. Modelos computacionais rodavam continuamente, simulando milhares de resultados possíveis. Alguns mostravam sobrevivência gentil, perdendo camadas externas, mas mantendo integridade do núcleo. Outros previam fragmentação dramática. Os mais pessimistas mostravam ruptura completa, o objeto inteiro vaporizando em nuvem de detritos em expansão. Os fatores determinantes eram força estrutural e composição interna. Quão fortemente grãos de gelo e poeira estavam ligados? Havia componente rochoso ou metálico fornecendo reforço? Quão poroso era o núcleo? Ninguém sabia. As respostas estavam trancadas dentro do núcleo. A única maneira de descobrir era submeter o objeto à tortura térmica de aproximação solar próxima e ver o que acontecia. 29 de outubro de 2025. Periélio, a precisamente 0,53 unidades astronômicas do Sol, aproximadamente 79 milhões de quilômetros, 3I Atlas alcançou a aproximação mais próxima. Nesta distância, fluxo de radiação solar é intenso. Temperaturas de superfície alcançariam 400 Kelvin ou mais. Gelo de água sublimaria vigorosamente. Dióxido de carbono explodiria com força tremenda. Quaisquer fraquezas estruturais seriam catastroficamente exploradas. Por várias horas, nenhuma observação clara foi possível. A geometria não era favorável. Cientistas esperaram, analisando dados fragmentários de espaçonaves que podiam observar, sabendo que a avaliação clara só viria nas horas e dias seguintes, conforme o cometa emergisse da conjunção. E então, gradualmente, o quadro entrou em foco. 30 de outubro, 31 de outubro, início de novembro. Conforme visibilidade melhorou e observatórios voltaram atenção para onde 3I Atlas deveria estar, o veredito ficou claro. Havia sobrevivido. O núcleo estava intacto, sem nuvem de detritos, sem fragmentos em expansão, sem desintegração catastrófica. O cometa que todos os modelos diziam que deveria fragmentar se recusou a se quebrar. Doutora Naomi Rowe Gurney, no NASA. Goddard revisou primeiras observações pós-periélio. E isto é notável. Não apenas 3I Atlas sobreviveu, mas o núcleo não mostra sinais óbvios de fragmentação maior. Estamos vendo desgaseificação continuada. A coma ainda está presente. E a condensação central indicando localização do núcleo é clara e brilhante. Do que quer que este objeto seja feito, é mais resistente que previmos. Mas sobrevivência não foi a única surpresa.
As observações pós-periélio revelaram que 3I Atlas havia mudado profundamente. O amanhecer rompe sobre o deserto do Atacama em 30 de outubro de 2025. Dentro do Observatório La Silla, computadores começam a processar primeiras imagens de alta qualidade desde o periélio. Os dados fluem e, imediatamente, astrônomos notam algo inesperado. O núcleo ainda está lá, mas está se comportando diferentemente. As variações de brilho indicando rotação mudaram dramaticamente. O período encurtou significativamente. Observações pré-periélio estabeleceram um período de rotação de aproximadamente 30 horas. Agora, no final de outubro e início de novembro, o período de rotação havia colapsado para apenas 17 horas. O cometa estava girando quase 2 vezes mais rápido. Esta era mudança dramática e aconteceu durante passagem do periélio. A explicação parecia clara. Jatos de gás não estavam disparando simetricamente. Conforme voláteis sublimavam, escapavam em direções específicas. Esses jatos carregavam momentum. Ao disparar assimetricamente, impartiam torque ao núcleo. Aceleravam rotação, como um aspersor cósmico onde jatos de água causam rotação. Mas a magnitude era surpreendente. Ir de rotação de 30 horas para 17 horas significava que os jatos tinham que ser vigorosos e assimétricos. Isso implicava forte desgaseificação de regiões ativas, localizadas em vez de sublimação gentil e uniforme. Doutora Yolanda Gomes Miquel calculou a transferência de momento angular necessária. 3I Atlas está girando como um cometa que está se fragmentando. No entanto, não vemos evidência de fragmentação. O núcleo permanece intacto. Isso sugere superfície extremamente ativa com jatos localizados poderosos, mas também integridade estrutural forte o suficiente para resistir aos torques que esses jatos produzem. A maioria dos cometas experimentando este nível de aceleração rotacional estão se despedaçando. As mesmas forças criando jatos poderosos também criam estresses que racham o núcleo. No entanto, 3I Atlas estava resistindo, girando mais rápido, mas não voando em pedaços. Algo sobre sua estrutura interna estava permitindo suportar forças que despedaçariam uma pilha de entulho frouxamente ligada. Mas a mudança rotacional não foi a única transformação. Os dados espectroscópicos revelaram mudanças ainda mais dramáticas. Em Berna, Suíça, pesquisadores conduziram comparação detalhada de espectros pré- e pós-periélio obtidos por James Webb. O que encontraram foi impressionante. Linhas de emissão de dióxido de carbono haviam diminuído significativamente. Não desaparecido, mas reduzido em aproximadamente 40%. Isso fazia sentido. CO2 tem temperatura de sublimação mais baixa que água. Sublimaria primeiro, e camadas externas ricas em CO2 seriam esgotadas durante aquecimento solar. Mas linhas de vapor de água não haviam aumentado proporcionalmente. Em vez disso, algo mais estava aparecendo: novas características espectrais. Linhas correspondendo a moléculas mais complexas. Compostos orgânicos contendo cadeias de carbono com 6 a 12 átomos. Espécies como etano, propano e hidrocarbonetos mais complexos. E indícios de moléculas contendo nitrogênio e oxigênio além de carbono e hidrogênio. Esses não eram voláteis simples, tipicamente dominando comas de cometas. Eram compostos orgânicos complexos, o tipo de moléculas formando a base da química prebiótica. Não moléculas biológicas, mas precursoras. Blocos de construção que poderiam, sob condições certas, ser montados em aminoácidos, bases de nucleotídeos e outros componentes da vida. Doutora Katrin Altweg, especialista em química cometária que trabalhou na missão Rosetta da ESA, revisou os espectros Webb. Estamos vendo evolução química impulsionada por processamento térmico. As camadas externas de 3I Atlas eram dominadas por CO2 altamente volátil. Conforme essas camadas sublimaram, material mais profundo está sendo exposto. Material enterrado e congelado por bilhões de anos. E este material mais profundo contém química mais complexa. Estamos essencialmente escavando através da história do cometa, camada por camada.
Os dados sugeriram que 3I Atlas tinha estrutura quimicamente estratificada. A casca externa era rica em dióxido de carbono, mas abaixo estavam camadas com composições diferentes, incluindo orgânicos mais complexos. Essas camadas enterradas haviam sido protegidas, preservadas em estado original desde que o cometa se formou. Agora, pela primeira vez desde formação, potencialmente 7 bilhões de anos atrás, calor solar estava alcançando-as. Isso era extraordinário. Significava que 3I Atlas era como uma amostra de núcleo geológico de outro sistema estelar. Cada camada representava época ou ambiente diferente durante formação. As camadas externas ricas em CO2 podem ter condensado nas regiões mais frias e externas do disco protoplanetário. As camadas orgânicas mais profundas podem vir de zonas mais quentes. Cada molécula liberada era um ponto de dados revelando condições naquele berçário estelar há muito tempo. E o calor do periélio estava desembrulhando este arquivo antigo, página por página. Entre os orgânicos detectados estavam moléculas que cientistas classificam como prebióticos. São espécies que, embora não vivas, são quimicamente similares a blocos de construção da vida. Moléculas que poderiam, através de reações adicionais, ser montadas em aminoácidos, açúcares e outros componentes da bioquímica. A presença levantou questões tentadoras. A química na região de formação de 3I Atlas havia sido propícia ao desenvolvimento de vida. O sistema estelar-mãe era onde planetas poderiam ter abrigado biologia? Ninguém podia responder definitivamente. Mas a mera presença de compostos prebióticos em um objeto de outro sistema estelar, potencialmente 7 bilhões de anos de idade, destacava uma verdade profunda. A química da vida, ou pelo menos seus precursores, não é única à Terra. É parte do repertório químico do universo. E objetos interestelares como 3I Atlas são correios, entregando amostras pela galáxia. Enquanto química capturava manchetes, outro conjunto de observações produziu resultados igualmente intrigantes, de fonte inesperada: o vento solar. A espaçonave Solar Orbiter não foi projetada para observar cometas. Sua missão é mapear campos magnéticos solares, estudar vento solar, entender corona. Mas no final de outubro, controladores de missão perceberam que Solar Orbiter passaria através da esteira estendida da coma de 3I Atlas. A espaçonave transitaria pela região onde desgaseificação do cometa interagia com vento solar. A equipe científica ativou instrumentos e começou a gravar conforme Solar Orbiter se movia através do ambiente de plasma do cometa. O que gravaram foi sem precedentes. O magnetômetro mostrou anomalias, flutuações, desvios da topologia de campo esperada. Linhas de campo magnético, que normalmente fluem suavemente para longe do Sol, estavam sendo perturbadas, dobradas, alteradas pela presença do cometa. Mas a escala e natureza das perturbações eram incomuns. Os desvios de campo magnético se estendiam através de uma região aproximadamente 50 mil quilômetros de diâmetro, muito maior que a coma visível. E o padrão não era simples. Linhas de campo estavam sendo defletidas por vários graus, com deflexão alinhando estreitamente com jato de desgaseificação primário de 3I Atlas. Dr. Timothy Horbury, no Imperial College London, analisando os dados, achou resultados intrigantes. Estamos vendo um cometa influenciando o campo magnético do vento solar mais fortemente do que tamanho e taxa de desgaseificação sugeririam. As deflexões são consistentes com o carregamento de massa substancial do vento solar, como se o cometa estivesse injetando mais material que observações ópticas indicam. Detectores de partículas carregadas mediram densidade de partículas aumentada e distribuição de energia alterada. Algumas partículas pareciam aceleradas, ganhando energia através de interações em campo magnético perturbado. Outras foram desaceleradas, transferindo energia ao ambiente cometário. Mas, intrigantemente, algumas trajetórias de partículas carregadas mostraram deflexões que alinhavam com direção de desgaseificação do cometa.
como se o jato de gás estivesse canalizando partículas do vento solar, guiando-as em trajetórias específicas. Isso sugeria interação estruturada, possivelmente envolvendo campos elétricos gerados por ionização, mais complexa que modelos padrão previam. Os dados levantaram uma questão sem resposta fácil. Como o 3I Atlas, um núcleo relativamente pequeno, poderia criar perturbação tão grande e estruturada no vento solar? A coma visível era extensa, mas não extraordinária. Taxas de desgaseificação eram altas, mas não fora dos gráficos. No entanto, a assinatura eletromagnética era desproporcionalmente grande. Conforme novembro progredia, 3I Atlas emergiu mais completamente da conjunção solar. Telescópios terrestres em ambos os hemisférios podiam agora observá-lo durante horas crepusculares. Imagens mostraram ponto fraco mas distinto de luz azul esverdeada, cor característica de emissão cometária. Astrônomos amadores se juntaram à campanha, contribuindo observações que preencheram lacunas. A comunidade amadora podia fornecer cobertura temporal quase contínua, observando eventos transitórios ou mudanças rápidas. E havia mudanças. Brilho continuou flutuando com período de rotação de 17 horas, mas agora também havia variações de período mais curto, cintilação. Brilhos breves durando minutos, a horas, depois desaparecendo. Essas eram provavelmente explosões individuais, jatos localizados subitamente, tornando-se mais ativos. Dr. Colin Snodgrass, na Universidade de Edimburgo, coordenando observações. 3I Atlas está dando um show e tanto. Estamos vendo um objeto dinâmico, constantemente mudando conforme diferentes regiões rotacionam para a luz solar. Cada área ativa tem seu próprio padrão. É como assistir um objeto respirando, pulsando em vez de uma bola de gelo passiva. Cálculos de trajetória estavam sendo refinados constantemente. E esses cálculos revelaram o caminho futuro do cometa com precisão crescente. Após periélio, 3I Atlas estava se movendo para fora, indo embora do Sol na perna de saída de sua trajetória hiperbólica. Nunca retornaria. Mas antes de deixar o sistema solar interno inteiramente, haveria mais um encontro próximo: Vênus. Em 3 de novembro de 2025, 3I Atlas passaria a 0,65 unidades astronômicas de Vênus, cerca de 97 milhões de quilômetros. Não particularmente próximo, mas próximo o suficiente para espaçonaves orbitando Vênus observarem sob condições de visualização únicas. A missão Bepi-Colombo da ESA, duas espaçonaves voando em conjunto a caminho de Mercúrio, estava no lugar certo. Durante sua trajetória complexa, incluindo múltiplas passagens por Vênus, Bepi-Colombo passaria perto de Vênus no início de novembro. Planejadores de missão perceberam que poderiam usar instrumentos para observar 3I Atlas. A geometria de observação seria única. Da posição de Bepi-Colombo, o cometa seria silhuetado contra vento solar e campo magnético interplanetário fluindo do Sol. Instrumentos de plasma e campo magnético da espaçonave poderiam caracterizar como 3I Atlas interagia com seu ambiente espacial de uma perspectiva impossível da Terra. Em 3 de novembro, a sequência executou. O magnetômetro registrou variações de campo magnético. Detectores de partículas mediram parâmetros do vento solar. Câmeras capturaram imagens mostrando mancha fraca contra campo estelar. Resultados preliminares foram intrigantes. Campo magnético mostrou assinaturas consistentes com observações de Solar Orbiter. A presença do cometa criou onda de choque no vento solar, uma região onde campo magnético comprimiu e densidades de partículas aumentaram. Enquanto o encontro com Vênus forneceu novos dados, discussões intensificaram sobre uma proposta ainda mais ambiciosa. E se uma espaçonave pudesse ser desviada para realmente visitar 3I Atlas? Não apenas observar de longe, mas voar através de sua coma, coletar amostras, tirar imagens de perto? A atenção focou na missão Lucy da NASA. Lucy havia lançado em outubro de 2021 para visitar múltiplos asteroides troianos. Era a espaçonave capaz com instrumentos ideais para estudar corpos pequenos.
Designers de missão começaram a estudar se Lucy poderia ser desviada para interceptar 3I Atlas antes que o cometa saísse do sistema solar. Os cálculos eram complexos. Alcançar 3I Atlas exigiria mudança substancial de velocidade, esgotando reservas de combustível, e significaria sacrificar alguns ou todos os objetivos de asteroides troianos. Alguns cenários mostraram que passagem próxima poderia ser alcançável em meados de 2026. Embora exigisse queimar a maior parte do combustível de Lucy, velocidade de encontro seria alta, em torno de 40 km por segundo, dando apenas breve janela de observação. O debate desenrolou na sede da NASA e na comunidade científica planetária mais ampla. Alguns argumentaram apaixonadamente que esta era oportunidade única na vida. Objetos interestelares eram raros. O retorno científico de até breve passagem seria transformador. Outros alertaram contra decisões impulsivas. Lucy tinha missão cuidadosamente planejada para estudar troianos. Sacrificar aquela missão por interceptação incerta era arriscado demais. O debate permaneceu não resolvido, conforme novembro virou dezembro. O tempo estava acabando. Enquanto isso, campanha observacional coordenada continuou. ESA, NASA e JAXA organizaram um programa multi-instalação para rastrear 3I Atlas, continuamente através de dezembro até início de 2026. O objetivo era monitorar taxas de perda de massa, rastrear mudanças de rotação, mapear a estrutura da coma. Os dados começaram a contar história de declínio lento. Conforme 3I Atlas se moveu além de 1,0 unidades astronômicas em meados de novembro, produção de gás e poeira começou a diminuir. A coma estava gradualmente encolhendo. A cauda estava desaparecendo. O cometa estava esfriando. No início de dezembro, período de rotação havia estabilizado em torno de 16,8 horas. A aceleração de rotação do periélio havia atingido pico. Agora, conforme desgaseificação diminuía, os torques empurrando rotação mais rápida estavam enfraquecendo. Observações espectroscópicas continuaram mostrando assinaturas de orgânicos complexos, embora linhas de emissão estivessem enfraquecendo conforme a atividade declinava. As camadas materiais profundas expostas pelo aquecimento do periélio não estavam mais sendo expostas. E todo o tempo, cálculos de trajetória traçavam a órbita para trás através do espaço. Os cálculos apontavam para uma região do céu na constelação de Lira, perto da estrela brilhante Vega. Se você desenhasse uma linha de nosso sistema solar para trás ao longo da trajetória de 3I Atlas e estendesse por centenas de anos-luz, passaria por aquela região. Vega é uma estrela tipo A, mais quente e mais massiva que nosso Sol, cerca de 25 anos-luz de distância. 3I Atlas poderia ter se originado no sistema Vega? Possível, mas não certo. Estrelas se movem pela galáxia em suas próprias órbitas. Dr. Fabo Feng no Carnegie Earth and Planets Laboratory. Se assumirmos que 3I Atlas tem viajado por cerca de 600 mil anos e veio de um sistema perto de onde Vega está agora, podemos identificar sistemas mãe-candidatos. Vega em si é um candidato, mas incertezas são grandes. Só podemos identificar uma região geral do espaço. Conforme dezembro avançou, 3I Atlas continuou a desaparecer. Em meados de dezembro, estava além de 1,5 unidades astronômicas, aproximadamente distância da órbita de Marte. Brilho havia caído abaixo da visibilidade a olho nu. Astrônomos amadores com instrumentos menores estavam perdendo-o. A taxa de declínio de brilho sugeria que no início de 2026, 3I Atlas se tornaria essencialmente inobservável da Terra. Desapareceria na escuridão do sistema solar externo, eventualmente cruzando órbita de Júpiter, depois Saturno, depois Urano e Netuno. E, eventualmente, nos anos 2030 ou 2040, 3I Atlas cruzaria a heliopausa, o limite onde a influência do Sol termina e verdadeiro espaço interestelar começa. Deixaria nosso sistema solar como entrou, silenciosamente, carregando amostras de radiação do nosso Sol misturadas em sua coma.
3I Atlas sobreviveu seu encontro com nosso Sol e emergiu transformado, mas intacto. Suportou estresses térmicos que destroem objetos mais fracos. Revelou química de bilhões de anos atrás. Perturbou o vento solar de maneiras inesperadas. Girou mais rápido sob torque de seus próprios jatos. E agora parte, lentamente desaparecendo de vista, carregando segredos remanescentes de volta para a escuridão cósmica. Um viajante que parou brevemente em nossa porta, tempo suficiente para capturarmos um vislumbre antes de continuar sua jornada infinita. O que aprendemos informará nossa compreensão de cometas, química estelar e formação de sistemas planetários por décadas. Cada artigo escrito, cada modelo refinado, cada nova percepção sobre como gelo e poeira se comportam no meio interestelar deve uma dívida a este visitante. 3I Atlas nos lembra que não estamos sozinhos no universo, não porque carrega vida ou porque é artificial, mas porque demonstra que o cosmos está cheio de andarilhos, objetos que fazem ponte entre estrelas, carregando amostras físicas de uma vizinhança estelar para outra. E agora somos capazes de detectar esses viajantes, de estudá-los, de aprender com eles. Cada visitante interestelar é um presente entregue à nossa porta de alcances distantes da galáxia. Tudo o que temos que fazer é observar o céu e estar prontos quando o próximo mensageiro chegar. Porque chegará, e quando chegar, estaremos esperando. Se isso muda como você vê cometas e nossa conexão com a galáxia mais ampla, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever. Estamos rastreando análise contínua de dados de 3I Atlas, observando futuros visitantes interestelares e seguindo debate sobre missões de interceptação da espaçonave Lucy. Deixe um comentário com sua teoria. O que permitiu que 3I Atlas sobrevivesse ao periélio quando modelos previam fragmentação, reforço metálico, química de gelo incomumente forte, estrutura interna específica ou algo que não consideramos? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que pensa que cometas são simples bolas de neve sujas. Depois de ver aceleração rotacional, liberação orgânica complexa, anomalias eletromagnéticas e sobrevivência estrutural completa de estresse térmico extremo, elas nunca olharão para esses viajantes antigos da mesma forma.